Galera, dando prosseguimento à trama de Agatha desde sempre, o seu terceiro episódio chegou recentemente no catálogo do Disney Plus. Eu assisti e neste vídeo eu vou trazer pra vocês tudo o que rolou nesse terceiro episódio de Agatha desde sempre. Tivemos a confirmação incrível e inesperada de uma teoria que deu o que falar na internet durante o ano de 2021 e que 3 anos depois, enfim, está se confirmando. Trata-se nada mais nada menos do que a presença do demônio da Marvel na série em questão, na série da Agatha. Além disso, temos um mistério sobre quem é esse jovem adolescente. Será que ele é realmente Billy, o filho da Wanda, ou ele seria o Nicholas Scratch, o filho perdido de Agatha Harkness? Tudo isso e muito mais a gente vai ver nesse vídeo agora do The Geek. Então, sem mais delongas, bora para o review completo do terceiro episódio de Agatha desde sempre. Produção, solta a vinheta. Did you know she traded her own child for the Book of the Damned? He might be dead. Others say he might be a demon or an agent of Mephisto. Eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Geek, a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o terceiro episódio de Agatha desde sempre, que nos trouxe revelações bastante importantes, não só para este episódio, mas também para toda a série e também para o futuro do MCU, principalmente para o futuro desta série da Agatha. E a gente tem que começar falando sobre o início da trama da série. Ao final do segundo episódio, a gente viu que a Agatha conseguiu reunir o seu coven e abrir a passagem ali para o caminho das bruxas, quando ali as 7 bruxas de Salem tinham invadido Westview atrás da Agatha, e aí, conseguindo escapar delas, as bruxas do Coven da Agatha vão ali para o caminho das bruxas. E é exatamente nesse momento que começa o terceiro episódio de Agatha desde sempre. E nesse terceiro episódio, logo de cara, a gente vê a interação desse Coven com o Billy, né, que a gente está supondo, não só aqui no canal, mas em toda a internet, de que se trata do filho da Wanda Maximoff, que vai se tornar futuramente, dentro do MCU e provavelmente dentro da própria série da Agatha, o Wiccan. Só que o Billy tem uma particularidade nesse episódio que nos dá uma possibilidade além dessa de ser o filho da Wanda. E que eu acho que essa possibilidade que eu vou falar agora é muito mais plausível na minha visão do que com relação à teoria que está mais abrangente dentro da internet com relação a quem pode ser o Billy. Dando continuidade no que acontece no episódio, a gente vê a senhora Hart se perdendo ali do caminho das bruxas, tá tendo uma reuniãozinha ali com as bruxas, né, com o Coven da Agatha, e nessa reunião todo mundo fica perguntando pra Agatha quem que é esse menino, né, e ela fala que é um bichinho de estimação dela, e pergunta pra ele qual é o nome dele, e ele vai falar e novamente tem aquele feitiço de selamento. Não é que ele não consegue falar, ele fala, só que as bruxas em volta dele não conseguem ouvir o nome dele. Então é meio que um feitiço de selamento para que não descubram a identidade dele. A partir disso, entre outros detalhes ocorridos nos 2 primeiros episódios, é que surgiu-se essa teoria de que o Billy poderia ser sim o filho da Wanda. As outras bruxas do Coven falam que é bem interessante que alguém lançou um feitiço de selamento ali, até questiona a Agatha, né? Por que você fez isso? Ela fala que foi ela, que ela já conheceu ele assim e tudo mais. E a senhora Hart acaba se perdendo do caminho ali das bruxas, ela quase morre ali numa poça de areia movediça, e aí as bruxas conseguem salvar ela. Nesse momento, e a Alice vê lá no fundo uma casa, e todas as bruxas se encaminham para esta casa, porque assim como a Agatha tinha dito, o caminho das bruxas vai testar cada uma das bruxas no que é o seu maior temor. E essa primeira casa remete os elementos da água, que é exatamente
o elemento, a bruxa das poções, então o elemento água. E provavelmente, como está relacionado a bruxas, e como a gente viu, por exemplo, lá no segundo episódio, quando abre o portal para o caminho das bruxas, tem um pentagrama, e cada um desses ângulos do pentagrama representa um elemento da natureza: ar, água, fogo, terra, assim como também essas 5 bruxas do Coven da Agatha também representam cada um desses elementos, né? A Jen é da água, a Alice é do fogo, então tem todos esses elementos, né? A Agatha é do espírito, então tudo isso vai ser aparentemente desenvolvido ao longo desses próximos episódios da Agatha desde sempre, e cada um desses episódios vai focar em uma dessas bruxas para que elas enfrentem aí o seu maior medo e assim consigam atingir o caminho das bruxas. E a Jen, que é a bruxa da água, o maior medo dela é revelado, o fato dela ter sido abusada e com isso ter perdido seus poderes. E isso é retratado ao longo desse episódio. Quando chega nessa casa, já temos uma mudança aí completamente de visual dos personagens, assim que eles adentram a casa. Isso é uma coisa que nos é trazida lá de WandaVision. Lá em WandaVision, cada episódio de WandaVision, até que a ilusão da Wanda se rompa, vai passando por uma determinada época, por uma determinada era, anos 80, anos 90, anos 60. E com isso, cada um desses episódios tem um figurino diferente que retrata a época em que esses episódios buscam retratar. E como a produtora de Agatha desde sempre é a mesma produtora de WandaVision, ela trouxe esse elemento visual para Agatha desde sempre. E aí, quando as bruxas entram nessa casa, elas estão com um visual ali meio oitentista, diferente do visual moderno que elas estavam ali no caminho das bruxas. E ali elas têm o primeiro desafio, que ali está um vinho, uma charadinha ali, e elas têm que tomar esse vinho para sair. A partir do momento que a porta se fecha, nenhuma janela se abre, nenhuma porta se abre, elas estão presas ali dentro da casa, elas têm que tomar esse vinho, mas esse vinho está envenenado. E além de inchar o rosto de todas elas, também faz com que elas tenham alucinações, trazendo à tona os seus piores pesadelos. E aí, todas tomam. A Jen, ela se vê ali sendo maltratada e abusada pelo cara que roubou os seus poderes. A da adivinhação, ela vê ali provavelmente a si mesma e tem uma previsão de que todos ali vão morrer. A do fogo, ela vê a mãe dela que desapareceu no caminho das bruxas e ela tenta interagir com a mãe dela e ela fica desesperada. E também temos a Agatha, mas para falar da Agatha eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Nesse meio tempo, a senhora Hart também bebe esse vinho e ela é envenenada. Jen tem que fazer uma poção para curar todo mundo antes que o tempo que se iniciou no relógio, assim que elas pegaram a taça de vinho, se esgote. A Jen, ela começa a fazer, mas ela vai se perdendo por insegurança devido a ela não ter os seus poderes, até que a Agatha dá um acórdão, chega pra lá a Jen, fala que a Jen, ela pode ter perdido os seus poderes, mas ela não perdeu o seu conhecimento, e com esse conhecimento ela consegue fazer a poção com o antídoto e se liberar todo mundo desse feitiço e consegue sair aí dessa casa a tempo, porque além do envenenamento, o cronômetro estava marcando um tempo porque a casa estava submersa. E no momento lá de desespero que a Agatha tentou sair da casa, ela quebra o vidro e a água começa a entrar. Então elas iam morrer afogadas ali. Então há essa referência também do fato delas poderem morrerem afogadas se elas não conseguissem o antídoto, que é uma sátira à forma como as bruxas, ou as pessoas, ou as mulheres antigamente, que foram consideradas como bruxas, foram sentenciadas à morte, né? Outras por envenenamento, outras foram queimadas e algumas até mesmo foram mortas por afogamento, né? E essa cena da água invadindo a casa é uma sátira à forma como essas mulheres, na realidade consideradas como bruxas, foram assassinadas. Quando elas conseguem fazer a poção e beber ali o antídoto feito pela Jen,
abre-se a porta de um fogão, que é a saída da casa. Outra forma de satirizar ali o folclore geral das bruxas, porque as bruxas teve essas histórias de que elas pegavam as crianças e colocavam no forno para assar e comer, né? E a saída delas da morte certa ali na casa era exatamente entrar nesse forno, que nos contos é o que tira a vida de suas vítimas. E aí elas conseguem sair. Mas o que esse episódio nos traz de interessante são alguns momentos em relação ao Billy, a Jen e a Agatha. E todos eles meio que conversam de uma certa forma. Quando eu falei lá que no início do episódio o Billy tá conversando ali e perguntam pra ele sobre qual é o nome dele, e ele não consegue falar porque tem um feitiço que impede que as bruxas escutem o nome dele, isso é um indicativo de que ele seria realmente o Icano, o filho da Wanda aqui no MCU. Só que nesse momento, quando eles estão presos lá nessa casa, a Jane conversa com o Billy sobre a Agatha e fala pro Billy não confiar na Agatha, e conta sobre o filho da Agatha, o Nicholas Scratch, e fala que ele não pode confiar na Agatha por causa do filho dela. Pergunta pra ele se ele sabe o que a Agatha fez com o filho dela. E ele fala, não, eu sei que vocês pensam dela, mas eu não acredito nela. E a Jen fala, ó, ela trocou o filho dela pelo Darkhold, pelo livro da sombra. E ele fala, não, eu não acredito nisso. Pois é, mas é o que dizem. Dizem, inclusive, que ele ou se tornou um demônio ou se tornou um agente do Mephisto. Be dead. Others say he might be a demon or an agent of Mephisto. E enfim, temos a confirmação 3 anos após o fim de WandaVision da existência do Mephisto dentro do MCU e estando sim ligado a Wanda, porque isso já vem lá de WandaVision. Todas aquelas teorias que aqui no canal a gente falou sobre a relação da Agatha com o Mephisto, aqui se confirma pela primeira menção da palavra Mephisto no MCU e pelo fato de ligar o Mephisto à Agatha e ao filho dela, como ocorre nos quadrinhos, em que ela realmente vende a alma do filho dela para o Mephisto para ter o controle do Darkhold, só que uma reviravolta ela atrai o Mephisto e prende ali o espírito do filho dela no coelho, como a gente já mencionou aqui no vídeo de análise de Agatha Desde Sempre, do segundo episódio, os 2 primeiros episódios de Agatha Desde Sempre no vídeo anterior. Então, ela fala isso e o Billy fica meio chocado, o Billy não quer aceitar. E quando ela fala Mephisto, a cara do Billy é de... Opa! O Billy, ele não tem medo da palavra Mephisto. Ele se sente inquieto, como se ele soubesse de alguma coisa. E como a teoria diz que o Billy, ou esse adolescente do qual estamos chamando de Billy, é o filho da Wanda, isso me causa uma certa estranheza, porque no MCU, o Billy não teve contato com o Mephisto. O Billy não poderia nem não mesmo saber quem é o Mephisto. Mesmo que a teoria diga que esse corpo que está sendo retratado como Billy seja de um garoto de Westview e cujo espírito do Billy, após o acidente desse garoto de quase morte, tenha entrado no corpo dele, mesmo que isso aconteça, há incongruências nessa teoria, porque primeiro, Billy ele não conheceu a sua origem, e a Wanda, em WandaVision, em nenhum momento foi confirmado a sua ligação com o Mephisto, a Wanda, não a Agatha, a Wanda. Outro ponto é que a Wanda, quando ela desfez o elmo que circulava o Westview, ela desfez a ilusão do Visão e dos seus filhos. Então eles deixaram de existir. Tanto é que tudo o que aconteceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi exatamente a Wanda indo através do multiverso, procurando uma dimensão em que existissem os 2 filhos dela, para poder viver o que ela não conseguia mais viver a partir do momento que ela desfez o almo lá de Westview. Então se esse cara, a gente tá nomeando aqui de Billy, for realmente o filho da Wanda, não faz nenhum sentido, porque ele deixou de existir. Na minha concepção, este cara, na verdade, ele é uma junção do filho da Wanda com o Nicholas Scratch, com o filho da Agatha. Até porque a relação da Agatha com o Billy e o Billy para com a Agatha é uma relação de mãe e filho.
ele defende a Agatha e tem um momento, quando o Billy vai beber o vinho envenenado, a Agatha, que não tava bebendo, deixou todo mundo beber e ela não bebeu, ela foi lá, tomou o vinho da mão dele e bebeu pra ele não beber. Uma atitude bem materna, uma atitude bem de proteção. Mas aí você pode falar, não, ela tá vendo aí o Billy como se fosse o filho dela. Mas ela conheceu o Billy lá em WandaVision. Ela conheceu a ilusão do Billy ali. Então ela sabia quem era o Billy. E quando ela enfrentou a Wanda, e foi um dos principais motivos para a Wanda tirar o elmo, ela sabia que a ilusão do Billy ia se desfazer. E ela não teve esse sentimento com o Billy em WandaVision. Então por que agora ela teria? É bem verdade que ela não sabe que o nome dele é Billy. Ele fala, mas ela não consegue entender devido ao feitiço. Mas ela viu a criança, ela devia ter alguma lembrancinha ali, alguma coisa familiar nele. E mesmo que haja essa coisa familiar, ela não tinha esse afeto com ele lá em WandaVision e agora tem. Então tem algo a mais. Então minha teoria é que, como a Marvel não adapta 100% literalmente o que está nos quadrinhos, ela sempre inova, ela sempre traz algo diferente, este Billy pode ser sim algum resquício da magia da Wanda e que armazenou talvez alguma parte, ou um terço, ou alguma coisa do filho dela, do Billy, mas também tem um pouco da alma do Nicholas Scratch. Na minha visão, tá muito certo porque o Billy não conhece a existência do Mephisto, mas o Nicholas Scratch conhece. E a reação do Billy de ficar meio apreensivo é muito de que quem conhece sabe o perigo, sabe quem a pessoa é e fica meio na defensiva. Eu não vejo o Billy, o filho da Wanda, com esse tipo de reação. Ele deveria ficar, tá, mas quem é Mephisto? Porque ele não tem essa origem dentro de WandaVision, por mais que há essa origem nos quadrinhos. Isso liga exatamente a questão do Billy e a questão do Mephisto, tudo numa pessoa só. Você consegue trazer uma representação deles. Pode ser também, eles vão desconsiderar a origem não explicada dele em WandaVision e vai ser o Billy mesmo ali, e ele vai ter o conhecimento do Mephisto e de sua origem nos quadrinhos que não foi explorado em WandaVision. Pode ser, mas eu acho que é mais voltado para isso, uma fusão dos dois personagens, do Nicholas Scratch e do Billy, o que justificaria essa relação presente aí da Agatha com o Billy e essa relação muito de afeto entre os dois, visto que a Agatha não tinha esse afeto pelos filhos da Wanda lá em WandaVision. Outro ponto que vale ser ressaltado desse terceiro episódio é com relação aos broches. Assim que a Agatha e o Coven dela entra nessa casa, que é o primeiro teste do caminho das bruxas, ela põe a mão no broche dela. E como a gente viu ali nos episódios anteriores, inaugurais de Agatha Desde Sempre, esse broche traz um pedaço, um cabelo de uma pessoa misteriosa dentro dele. O que vale ressaltar é que, prestando atenção nos frames do episódio, ao preparar esse vídeo, eu descobri que todas as bruxas do Coven têm esse broche. Provavelmente dentro de todos esses broches, de todas essas bruxas, também deve ter um cabelo, visto que dentro do broche da Agatha tem um cabelo. E aí vem aquela questão daquela bruxa lá do primeiro episódio que ataca a Agatha, e ela fala lá que ela não pode matar a Agatha, e a Agatha pode matar ela porque é proibido. Ou seja, meio que tem uma magia ali. E a minha outra teoria com relação a isso é que esse cabelo, na verdade, é dessa bruxa. O que impede a Agatha de atacar ela e ela atacar a Agatha. É mais ou menos parecido o que aconteceu lá em Animais Fantásticos, em que houve o pacto de sangue entre o Dumbledore e o Grindelwald, onde um não podia atacar o outro. É mais ou menos parecido com isso. Então, as duas não podem se enfrentar. E se a Agatha tem esse cabelo, cada uma dessas bruxas do Coven também deve ter o cabelo de alguém que fez mal a ela. A Jane provavelmente deve ter o cabelo do cara que foi responsável por tirar os poderes dela. E assim vai, acredito que tem isso. E um ponto interessante disto é que lá em WandaVision, a Agatha deixou suas falas ao longo da série indícios da presença do Mephisto, falando que ela era casada com um tal de Bob, que o Bob era muito feio, que o Bob parecia o demônio, que os chifres do Bob era uma coisa assustadora. E aqui em Agatha Desde Sempre, a gente vê que a relação que a Agatha tinha com essa bruxa é uma relação muito próxima,
quase como se as duas fossem amantes, quase como se as duas tivessem tido um relacionamento amoroso. Então, esse fio de cabelo dela é para se proteger dela. E, levando isso em consideração, que lá em WandaVision, ela falou que era ela casada com o tal de Bob, que era o demônio, que tinha chifres, que era mais feio que o capiroto, e ela provavelmente teve relação amorosa com essa bruxa, então o Mephisto já apareceu em Agatha desde sempre e a gente não viu. E o Mephisto é essa bruxa. O Mephisto está na nossa cara o tempo inteiro e a gente não viu. É ela. Ela está disfarçada ali. Tanto que a Agatha sabe. Tanto que quando saiu lá a bruxa de adivinhação, passou para ela os nomes que ela tinha que reunir para fazer o caminho das bruxas, teve o nome dessa bruxa e a Agatha não quis chamar ela. E para substituir ela, ela colocou a senhorita Hart. Então, ela sabe que essa mulher é o Mephisto, ou uma representação do Mephisto, ou um agente do Mephisto. Então, ela não chamou ela por isso. Como as duas tiveram essa relação amorosa, e visto o que ela falou em WandaVision sobre o Mephisto, sobre o Bob, é bem plausível que essa seja uma explicação para o fato das duas se odiarem, como foi mencionado nos 2 primeiros episódios de Agatha desde sempre, e que se respaldam com esse fato do que a Jane falou pro Billy, de que a Agatha vendeu o filho para o Mephisto em troca do Darkhold. Por isso que as duas não gostam uma da outra, porque a Agatha vendeu o filho para essa bruxa, que é o Mephisto, para pegar o Darkhold. E essa bruxa tinha o Darkhold, que foi pego pela Agatha. Só que essa bruxa ia ficar com o filho da Agatha no lugar do Darkhold. A Agatha passou ela para trás, prendendo o espírito do filho dela, do Nicholas Scratch, dentro do coelho, que ela constantemente aparece, tanto em WandaVision como aqui em Agatha desde sempre, acariciando. No final do episódio, a gente vê aí que as bruxas conseguem sair do primeiro desafio, mas com o custo de uma vida, que foi a vida da senhora Hart, né, a Cheryl. Nesse momento, a gente tem a Marvel reutilizando uma piada de um filme da DC, porque quando todos saem ali da casa, estão já de volta ali para o caminho das bruxas, e o Billy coloca a mão ali no pescoço da senhorita Hart, da Cheryl, para sentir os batimentos e fala que ela tá morta, todo mundo, meu Deus, e a Agatha vira e fala: quem que é Cheryl? Isso é uma piada remetente à piada que tem em Esquadrão Suicida 2 do James Gunn, que tem a morte lá de um personagem totalmente aleatório, o Milton, né? E todo mundo do Esquadrão Suicida fica: nossa, o Milton morreu, não sei o que. E a Arlequina fala: quem é Milton? Eu vou deixar a comparação aí das duas cenas pra vocês. A cena da Agatha desde sempre, seguida da cena do Esquadrão Suicida 2 de James Gunn, e vocês vão ver que é uma referência da piada feita pela DC na produção da Marvel. They killed Milton! Who's Milton? What? Sharon's dead. Who's Sharon? Bem, essa é, galera, o meu resumo e a minha análise desse terceiro episódio de Agatha desde sempre. Eu achei um episódio bom, não é melhor do que os 2 primeiros, que até agora foram os melhores episódios da série. Mantendo o meu critério, se os 2 primeiros episódios eu dou uma nota 7,5, para esse terceiro episódio eu dou uma nota 7. Mas vale muito a pena pelo fim do mistério envolvendo o Mephisto, pois agora é oficial, o Mephisto existe sim dentro do MCU. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse terceiro episódio de Agatha desde sempre. O que vocês acharam do episódio e, melhor, o que vocês acharam deste review. Estão gostando da série ou já acharam que esse terceiro episódio já caiu em relação aos 2 primeiros episódios? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir. Bora! Bem,
Bem, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de arrebentar o like, de se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. Venha você também fazer parte do nosso clube de membros. Faça igual essas pessoas e venham também fazer parte da família The Geek. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. E... Geek, tchau. Everyone is safe. Not everyone. Sharon's dead.